Pessoa, quanto tempo que eu não te vejo? Tá tudo bem com você? Você não tem tanto... Sério? Eu falei com você? Você não fala mais nada? Você não fala com o Fabinho? Você não fala nada? Bom dia. Eu achei que significava alguma coisa pra você, pelo menos. Ah, meu Deus, Nicole, é uma graça. Bom dia, o que eu perdi? Sarcasmo daí. Não é? Perdeu nada não, Duda, vamos lá. Então você falou comigo que você não entendeu nada, por que que a massa da vela ficou a mesma e tal. Exatamente. Então tá. Então vamos tentar responder isso para você agora, tá? Tentar responder isso para você agora. Deixa eu só terminar de admitir seus colegas aqui. Espera aí, tá? Professor, e quando faz isso com a vela, mas coloca dentro de um copo, de um prato com água, aí a água sobe? Se tiver fechado, né? Sim. Por que será? Por que será? Química é ótimo, gente. Deixar vocês com um monte de pulgas atrás das orelhas. Só um minutinho. Desculpa aí, viu, gente? É porque eu tenho um pequenininho de 5 anos aqui, minha esposa hoje saiu. E aí eu tô aqui de olho aqui no que ele tá fazendo. Só ver a cabecinha passando aqui assim. Bom, então vamos lá. Vamos lá. Ó, deixa eu terminar essa explicação aqui que é interessante, ó. Pra gente poder completar todo o pensamento e responder todas as questões aí que vocês têm em relação a isso, né? Então, olha só. Uma das experiências que o Lavoisier fez, tá? Quando ele estava estudando o oxigênio e as combustões, tá? Ele replicou a experiência que o Priest tinha feito, tá? Ele replicou essa experiência e o que ele fez, ó? Ele foi aquecendo o mercúrio em um vaso selado. O que é um vaso selado? Um vaso que não haveria interferência, nada entrava e nada saía. Tá? Nada entrava e nada saía dentro desse vaso. Tá certo? Durante 12 dias. E o resultado foi o seguinte: ele viu que formou um sólido vermelho. Tá? Hoje a gente sabe que o sólido que formou é o óxido de mercúrio. Os caras antigamente, por isso que eles morriam tudo cedo, né? Os químicos antigamente morriam tudo cedo, porque eles mexiam com esses materiais todos tóxicos aí, tem cancerígeno, tudo prejudicial, tá? Então aqui, ó, formou o óxido de mercúrio, tá certo? E, ó que legal, ó, reduziu o volume do ar. O volume do ar reduziu em cerca de 20%. É a mesma ideia da vela no prato aí, hein? Quem me perguntou aí, ó. O volume do ar reduz. Só que não dá um vácuo. Aí o que acontece com a água? A água sobe. Para ocupar aquele espaço que o oxigênio deixou. Olha que interessante, né? Por quê? Nós vamos ver isso mais para frente. Por que isso acontece, tá? Mas já saiba que é isso que acontece. Quando eu queimo o oxigênio que estava ali, ele se queimou, né? E aí o ar reduz. O tanto que o ar reduz é o tanto que a água vai entrar para dentro ali daquele recipiente, porque como ele queimou, né? Aí você fica um vácuo. O vácuo é o quê? É pressão negativa. Então, aí puxa a água e a água ocupa aquele espaço que era referente ao oxigênio que estava presente ali, tá? E foi a mesma coisa que aconteceu aqui no estudo do Lavoisier, tá?
Aqui, ó, então, aqui é o esquema que o Lavoisier fez. Ele colocou aqui uma retorta, né? Uma solução contendo mercúrio, tá? Uma solução contendo mercúrio aqui. Colocou aqui o ar e o mercúrio e foi aquecendo. E a tuba aqui tinha mercúrio. Então, chegou um determinado momento em que ele percebeu isso e que o volume do ar aqui foi reduzido em 20% e formou um óxido de mercúrio. E aí depois ele fez o contrário, tá? Ele fez o contrário. E quando ele fez o contrário, ele obteve de novo o mercúrio e ele obteve o ar em quantidades idênticas ao que tinha no início do processo. Em quantidades idênticas. Não mudou uma grama do processo. Tá? Em quantidades idênticas. Mas por que ele conseguiu fazer isso? Porque o ambiente que ele fez, ele estava completamente o quê? Fechado. Tá, mas aí, pessoal, você está me enrolando. O senhor ainda não me respondeu ainda. Então, nós vamos falar um pouquinho de leis ponderais, tá? O que são essas leis ponderais? São relações matemáticas, tá? São relações matemáticas que a gente estabelece quando a gente vai falar sobre massa, presta atenção, massa das substâncias de uma reação química. Nós vamos começar então a relacionar as massas, professor? Nós vamos começar a relacionar as massas, tá? Por quê? Porque foi isso que Lavoisier fez. E aí, através disso tudo que foi feito, tá? Principalmente a lei de Lavoisier, que é o que a gente chama de lei de conservação de massas. Lei de Lavoisier, que a gente chama de lei de conservação de massas, e a lei de Proust, que é a lei das proporções constantes, marcam aí o estabelecimento da química como ciência no final do século XVIII e início do século XIX. Tá? Mas, professor, por quê? Antes disso, alguém sabe aí, a gente sempre usa a palavra peso, né? Peso, 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 peso. Mas alguém sabe a diferença entre peso e massa? Quem sabe? A Maria Eduarda pediu para precisar do problema de novo e peso e massa tem a ver com o sistema gravitacional também, porque se você estiver aqui, você vai ter um peso. E se for para outro lugar, você vai ter outra massa. Então, peso é outra coisa. Eu esqueci o que é, mas tem um vídeo. Professor, a massa mede a quantidade de matéria no corpo. Isso aí, Vinícius. A massa mede a quantidade de matéria que eu tenho no corpo. E o peso? O peso é uma força, né? Toca aí, Débora. Toquinho. O peso é uma força. Exatamente. A massa, ela mede a quantidade de matéria que tem no nosso corpo, ou em qualquer corpo, né? Isso é massa. A massa, ela está relacionada em quem? A quantidade de átomos, nós vamos estudar isso ainda, mas está relacionado com a massa, né? Com a quantidade, com a massa que a gente tem em determinados corpos. Já o peso, ele é uma força. O que é o peso, gente? O peso é a massa mais a aceleração. Então, o peso é o quê? A massa mais a aceleração, tá? O peso é a massa mais a aceleração. E o que é a massa? É a quantidade de matéria que nós temos em determinado corpo, tá? Olha lá,
Massa e peso são grandezas diferentes. A massa mede a quantidade de matéria de um corpo e o peso mostra a relação da massa com a aceleração da gravidade local. Né? A Nicole ela quase acertou quando ela falou, por exemplo, o peso aqui na Terra que eu tenho é 1, e o peso que eu vou ter lá na Lua é outro. Por quê? Porque o peso é força, né? E a aceleração da gravidade na Lua é diferente da aceleração da gravidade aqui na Terra, né? Então, por exemplo, se eu tenho peso aqui de vou falar meu peso, não vou falar meu peso. 95, né? Se eu tenho a massa de 95 quilograma, tá? O meu peso é 95 vezes a aceleração da gravidade. Lá na Lua, vai ser 95 vezes a aceleração da gravidade da Lua, tá? Então é isso. O peso é força e a massa é a quantidade de matéria, tá? Mas a gente está acostumado a tratar como se fossem iguais, tá? E às vezes até o professor fala, né? Quanto que isso pesa? Né? Mas não é o peso, né? Qual que é a massa? Tá? Nós vamos tentar falar o mais cientificamente correto e sabendo que quando a gente estiver tratando de peso, né? Nós estamos falando, na verdade, de massa. Pelo menos na química, né? Na física, isso vai estar muito mais separado para vocês, de forma mais clara. Tá? Mas, usualmente, a gente fala assim, quanto você pesa? Não é assim? Quanto você pesa? Aí você fala lá, 57 quilos, 60 quilos, tá? Mas peso é diferente de massa, tá? Massa é a quantidade de matéria que a gente tem no corpo. Peso é o quê? A massa mais a aceleração da gravidade. Beleza? Claro, gente? Sim. Que bom. Maria Eduarda agora está tentando entrar. Joia. Claro, como as leis da proporção. Claro, como as leis da proporção? Então tá. Então agora nós vamos entender esse trem direito, professor, que você já está me enrolando demais aí, eu não estou entendendo nada desse negócio ainda. Então vamos lá. Não sei se a Maria Eduarda já entrou. Está entrando, tadinha, vai demorar. Depois eu explico ela de novo, qualquer coisa. Ó, então, gente, Lavoisier, em 1785, ele descobriu a lei da conservação das massas, tá? Que recebeu o nome de Lei de Lavoisier em homenagem a ele mesmo, tá? Mas o que essa Lei de Lavoisier quer dizer? Então, depois de todos aqueles experimentos que Lavoisier fez, né? Lavoisier fez todos aqueles experimentos lá que eu falei para vocês. O que acontece? Dia, professor. Bom dia novamente, Maria Eduarda. Recebi seu Foi recado, mal, viu? Meu PC desligou. Não, sem problema, recebi seu recado. Então, olha só. Lavoisier, então, o que ele fez? Aqueles estudos, tá? Todos. E o que ele concluiu daqueles estudos? Concluiu o seguinte, que a massa total de um sistema, então vamos pensar num sistema, uma reação química. A massa total de um sistema, ela permanece o quê? Inalterada quando a reação ocorre num sistema fechado. Sendo assim, ele concluiu que a massa das espécies químicas envolvidas nas reações químicas, os reagentes, é igual à soma total das massas produzidas pela reação, os produtos. Ou seja, se o sistema nosso estiver fechado, a massa total do meu sistema permanece a mesma. A massa total do meu sistema não muda. Ela permanece constante, independente da reação que eu fizer. Por quê? Por quê? Porque uma coisa que tem uma massa está transformando em outra coisa que tem outra massa. Lavoisier falou assim, ó. Ele não, né? As pessoas falaram que ele falou isso. Não tem nenhum escrito dele. Mas a frase famosa fala assim, ó.
Na natureza, nada se perde, nada se cria. Tudo se transforma. Ou seja, tudo que possui matéria, tudo que possui massa, ela se transforma em outra. E a massa, ela acompanha a transformação. A massa não se altera. Por isso que a massa, Isabela, ela não muda. Por isso que a massa naquele sisteminha que estava fechado da vela, ela é constante. Porque o que era vela juntou com oxigênio. Então, deixei de ser vela, eu consumi a massa que era da vela, mas eu criei uma nova massa, que é a do oxigênio com carbono, naquele caso, por exemplo, da vela. Tá? E quando a gente faz o balanço de massa a massa total, a massa é a mesma. Quer ver que vai ficar mais claro? Ó, vamos fazer uma experiência aqui. Ó. Vamos fazer uma experiência. Deixa eu ver quem que vai fazer a experiência para mim aqui. A Isabela mesmo. Vou ficar para ela entender. Isabela, cadê você? Isabela. Oi, professor, travou para mim. Ah, então tá. Oi, Isabela. Vamos lá. Lê aquela receita de bolo ali para mim. 200 gramas de ovos, 200 gramas de leite, 200 gramas de manteiga, 300 gramas de farinha, 10 gramas de fermento, 50 gramas de açúcar e 40 gramas de suco de laranja. Então tá. Não desliga o áudio não. Fica aí. Olha só. Eu transformei todos os ingredientes em massa. Não foi? Transformei tudo em massa ali. Isabela, deixa eu te fazer uma pergunta. O bolo no final, qual que é a massa final do bolo? Você concorda que vai ser a soma de todas aquelas massas ali? Sim, Não é? Mas Juntei tem o tudo. fermento. Hã? O fermento não mudaria esse cálculo? Por quê? Porque o fermento faz crescer. Aí você não teria que colocar, tipo, oxigênio? Aí não aumentaria a massa? Não, o fermento ele faz só estufar. O fermento ele não faz pesar mais não. Só faz crescer. Em vez de ficar o Me bolinho enganar minha vida inteira? Exatamente. Em vez de ficar o bolinho chato, o fermento só faz crescer. Professor, eu tenho que fazer experiência, porque é muito importante aprender na prática. Eu falo com minha mãe que você passou isso. Pode falar com ela. Se você conseguir pesar tudo, é claro que... Aí o que acontece? Vamos lá. É claro que quando a gente fizer o bolo, tem muita coisa aqui que tem água, né? E a água, quando a gente assa, ela vai evaporar. Então, a água vai embora. Então, nós vamos perder na água. Mas se a gente conseguisse prender, igual foi feito naquela experiência lá, e segurar até a água que evapora, a gente vai ter a mesma massa. Então, olha lá, eu teria, nesse cálculo ali, 820 gramas de bolo. Professor, Tá? Oi. eu não sei pesar as gramas do bolo, mas eu sei fazer isso, já vale? Vale. Vale. Mas o que eu quero... Essa experiência, gente, é só hipotética, tá? Não falei que esse bolo aí dá certo, não. Tá bom? Mas é só para a gente entender o seguinte, que quando a gente está tratando de fazer alguma coisa dos materiais, das transformações, o peso, a massa final daquele meu sistema é a soma das massas daquilo que eu utilizei. Entenderam a ideia? Isso vai funcionar numa reação química. A massa de tudo que faz parte da minha reação química, o meu produto final vai ter o quê? A massa daqueles produtos que foram envolvidos. Aqui, ó, presta atenção no negócio que eu vou falar com vocês agora. Alguém está tendo construção em casa aí? Alguém está fazendo construção em casa? Ou já fez reforma? Já teve, já foi. Então tá. Então, Já teve, ainda vai ter. Então, olha só. Olha que interessante, gente. Presta atenção. Quando a gente... Vocês nunca pararam para pensar nisso, vocês vão pensar nisso agora. Olha só. Eu estou construindo uma casa, né? Igual vocês estão escutando aqui, o cara batendo, furando a parede aqui. Estou construindo uma casa.
tá? Então, para construir a casa, você precisa de quê? Você precisa de areia, você precisa de cimento, você precisa de brita, você precisa de água também, você precisa de, sei lá, vou falar só essa parte bruta, né? Areia, cimento, brita e água, para a gente fazer a massa. Aí, o que você faz? Vou lá na natureza e eu preciso de 1 tonelada de brita. Eu vou lá, pego 1 tonelada de brita lá na natureza. Tiro lá da pedreira da montanha. Tirei um pedaço da montanha, não tirei? Tirei 1 tonelada dela. Trouxe no caminhãozinho, coloquei lá na casa do Caio Nunes. Vou fazer lá a casa. Então, ali tem 1 tonelada de brita. Aí, vou lá, preciso de quê? De areia também, né? Então, vamos lá. Fui lá no rio, que é a areia do rio, com aquelas bombas, aquelas dragas, e tiro a areia lá do rio. 1 tonelada também. Tirei 1 tonelada de areia que estava onde? No rio. E coloquei lá na casa do Caio Nunes para fazer, para construir lá. Então, eu já tenho 1 tonelada de brita e 1 tonelada de areia. Tá certo? Vou lá na pedreira de novo, vou tirar o quê? O cimento, né? O cimento. O cimento também é um produto químico. Claro, ele é tratado, vai lá para a cimenteira e tal. Mas vou lá no cimento. Tiro o calcário para poder fazer o cimento. Aí eu preciso lá de 300 kg de cimento. Então, para fazer lá a fundação, eu usei 1 tonelada de areia, 1 tonelada de brita e 300 kg de cimento. Qual que é a minha massa total? Não é a soma dos 3? 2 toneladas e 300. Eu perdi alguma coisa? Aquilo deixou... Não, aquilo deixou de ser... Professor, temos que jogar Minecraft para a gente poder entender na prática. Eu deixei de ter as 3 substâncias separadas. O pior é que realmente existe um Minecraft para ensinar bagulho de física. E química, esse negócio realmente existe. Então, Existe, tem né? um Minecraft Education. Eu consegui fazer fogo lá. Fogo. Olha só. Eu vou ter que aprender isso aí para me poder ficar mais interagido disso aí, que isso eu não sei não. Olha só. Mas eu peguei 3 ingredientes, que numa reação química eu posso chamar de 3 reagentes, separados. Faço uma transformação, uma reação química entre eles. Porque quando a gente põe água, é uma reação química. Uma reação química entre eles. Eles deixaram de ser areia, brita e cimento e virou o quê? Concreto. Só que qual que é a massa dele, gente? É igual à massa inicial. Se eu tinha 1 tonelada de areia, 1 tonelada de brita e 300 kg de cimento, quando eu transformei ele em concreto e coloquei lá na minha casa, eu tenho quanto? 2 toneladas e 300. Concordam comigo? Sim ou não? Sim. Porque uma coisa tinha uma massa, eu só juntei as massas, então é a soma das massas. Numa reação química acontece a mesma coisa, tá? Mesmo que tenha formação de gás, tá? Mesmo que tenha formação de gás. Quando a gente tem essa junção dos elementos químicos para formar outros elementos químicos, a massa inicial dos elementos químicos, elas se conservam no final. Por isso que a vela, se o sistema estiver fechado, meu sistema está fechado, não aumenta a massa. Porque o gás que é formado do fogo, da mistura do fogo com a mistura do oxigênio, esse gás que ele é formado, né, ele vai ter uma massa tanto do carbono quanto do oxigênio. A massa conservou, mas ela estava ali no início do sistema. Então, no final, a massa vai ser a mesma. Por isso que a massa não altera, por isso que a massa não aumenta. Tá?
Por quê? Porque as moléculas, elas continuam o quê? Constantes. A massa das moléculas é a mesma. Tá? Eu só peguei duas moléculas que eram diferentes e fiz assim, ó, juntei. Tá? Como se fossem duas pessoas diferentes. Quando eu peso de uma mais peso de outra, é o peso final total. Entenderam ou não? Sim. Maria Eduarda, você entendeu agora, meu anjo? Basicamente, quando você tem uma reação química, você junta as massas de todos os negócios envolvidos. Exatamente. E essa massa ela tem que ser o quê? Somada. Tá? Então, isso aqui é uma reação química, é isso que ocorre numa reação química. Tá? Você tem o quê? A junção dos materiais. A massa dele, a massa final vai ser constante. Tá? É claro, formou gás. Se eu não pegar esse gás, se eu de uma forma não represar esse gás vai para a atmosfera e eu não vou ter ideia, perdeu lá. Mas eu consigo prever quanto de massa que aquele gás vai dar também. Quanto em massa eu estou jogando na atmosfera daquele gás. Né? Então, quando a gente fala, por exemplo, né, da queima dos combustíveis, né, os combustíveis estão queimando, estão poluindo o meio ambiente, é por causa disso, porque a massa desse combustível vai continuar aí no ambiente. E quem que vai tirar ela do meio ambiente? Né? Quem que tira a massa dos combustíveis do meio ambiente? As algas, em sua maioria. Teria que ser as árvores, as algas. Mas nós estamos plantando árvore para poder tirar esse CO2 do ambiente? Estamos, não estamos? O Brasil, então, está preservando a Amazônia, está aumentando as florestas. Não está? Somos exemplos do mundo. Não é? Nossa, professor, a humanidade atual é um exemplo de preservação da natureza. Nunca vi. Não a natureza nunca esteve tão preservada em 40, 50 anos. Ficaria orgulhoso. A habilidade de sarcasmo de vocês está evoluindo. Mas isso é muito sério, né? Se a gente pensar, a gente tem aí o efeito estufa. O que é o efeito estufa? Nós vamos estudar. Mas o efeito estufa é o quê? É o aquecimento da Terra. A Terra está ficando cada vez mais aquecida. Por que ela fica aquecida? Porque os raios de sol vêm para o planeta, que é uma coisa que tem que acontecer para ter vida, a gente precisa a energia. Gente, coisa muito fantástica, né? Quando a gente fala de... Quando vocês estão estudando lá, como é que fala? Gente, a cadeia alimentar, né? Em biologia, começa a falar assim, a energia, quando a professora de biologia fala assim, a energia, ela diminui quando aumenta os níveis, né? Eu tenho maior energia lá nos vegetais, eu tenho energia nos como é que fala? Consumidores primários, consumidores secundários, consumidores terciários, não é assim? Porque, gente, toda a energia que a gente utiliza na nossa vida... Espera só um minutinho, pessoas. Desculpa aí, viu, gente? Bom, então, olha só. A energia, né, que a gente usa no nosso dia a dia para a gente falar, ela vem de onde? Vem do sol. Fantástico, né? E aí, quando faz lá a fotossíntese armazena essa energia dos vegetais e aí distribui para toda a cadeia alimentar. Então, as plantas, elas são necessárias, né, para a nossa alimentação e para a própria energia fluir aí no nosso planeta. Mas, enfim. Então, quando... O que eu estava falando? Nossa, perdi aqui. Nossa, que coisa horrorosa. Bom, mas depois se eu lembrar, eu falo do que eu estava falando direitinho aqui, tá? Mas, então, o que a gente tem que pegar é isso, né? Que quando a gente tem essa soma de massas, tá? A gente tem aí o produto final, tá? E esse nosso produto final, ele vai ter a mesma massa
do nosso sistema total, tá? E, ó, vamos dar mais um passo. Dá mais um passo. Aqui, ó, deixa eu perguntar a alguém aqui. Ô, Ana Beatriz, cadê a Ana Beatriz? Ana Beatriz? Peraí, respondeu no chat. Oi. Ô, Ana, deixa eu te falar. Tá vendo aqui nossa receitinha de bolo, né? Tá vendo? Ana, se eu quiser fazer o dobro de bolo, o que eu tenho que fazer com meus reagentes? Se eu quiser fazer o dobro dos reagentes, desculpa, o dobro do bolo, aqui, ó, eu tenho aqui 820 gramas de bolo, né? Se eu quiser fazer o dobro dele, se eu quiser fazer 1.640 gramas de bolo, o que eu tenho que fazer com cada reagente aqui, com o valor de massa deles? O que eu tenho que fazer? Dobrar. Dobrar a quantidade. Obrigado, Ana. Gente, nas reações químicas acontece a mesma coisa, né? Existem o quê? Algumas proporções que os materiais vão reagir com outros. Tem isso, professor? Tem, tá? Então, por exemplo, no casinho do nosso bolo aqui, se eu quiser dobrar a receita, né? Eu vou ter dobro de bolo. Nos reagentes químicos, nas reações químicas, acontece da mesma forma, tá? Existe que uma proporção que os materiais reagem entre si, tá? E se eu aumentar um reagente, para eu poder ter um resultado maior, eu tenho que aumentar o outro reagente também. Olha que interessante. A química é como se fosse a culinária. Olha que legal, né? Se eu tiver receita, eu faço tudo. E o que é a receita na química? Não tem nada a ver um negócio com o outro, não. Como assim? Na culinária você come, na química, se você comer, você morre. Não, tá, beleza. Não, verdade. Mas eu falo assim, porque uma reação química é como se fosse uma receita pré-determinada, com algumas proporções entre os elementos que são constantes, tá? E essas proporções constantes, elas vão conferir para a gente o quê? Quem que vai falar isso para a gente? As reações químicas. Quando eu falar assim, olha, por que a fórmula da água é H2O, por exemplo? É H2O. Por quê? Porque eu sei que existe uma proporção, quando é feita a reação química, que me fala o seguinte, que 2 moléculas de hidrogênio reagem com uma molécula de oxigênio. Por isso que forma a molécula da água. Você pode repetir? Porque eu caí da aula. Aí eu perdi a explicação. Qual parte que você perdeu, meu anjo? Essa daí. Você estava falando de que a gente precisa dobrar a receita e que a física é como uma culinária. Tá. A química é como a culinária, né? Por quê? Existem a química, desculpa. Isso, certinho. Porque existem as proporções em que os reagentes eles vão reagir entre si. Tá? Então, na minha receita, que eu preciso de 200 de ovo, se eu quiser dobrar a quantidade, eu preciso de 400. E na química vai acontecer da mesma forma. Tá? Porque existe algumas proporções que são o quê? Definidas. E que nós vamos estudar, que é a próxima lei ponderal. Mas que não vai ser hoje, que não vai dar tempo. Mas que eu estava falando o seguinte, por exemplo, H2O. Né? H2O, eu sei aqui o seguinte, a molécula da água é formada por quê? 2 de hidrogênio e 1 de oxigênio. Então, para formar água, eu sempre vou ter que ter 2 de hidrogênio e 1 de oxigênio. Se eu quiser formar 2 águas, professor, como é que eu vou ter? Eu preciso ter quantos de hidrogênio? 4 de hidrogênio e 2 de oxigênio. Se eu quiser formar 3 águas, professor, aí 3.
Eu vou precisar de 6 hidrogênios e 3 oxigênios. E assim sucessivamente, tá? Então, essa é uma lei também importantíssima que foi descoberta, tá? Que é a que a gente chama de lei de Proust, tá? Mas aí, eu vou deixar isso para a gente começar na próxima aula, para a gente não começar um assunto novo agora, tá? Que é a lei de Proust. Então, a gente para aqui, ó, a composição das substâncias. Só que, importante, então, o que a gente pega de importante da nossa aula de hoje, tá? Que em uma reação química, tá? Os componentes não se perdem. A massa dos componentes não se perdem, tá? Se o ambiente estiver fechado, se eu conseguir controlar aquele ambiente fechado, a massa, se não, tá? Aí é uma coisa mais geral. A massa dos reagentes, ela tem que ser igual à massa dos produtos. A soma das massas dos reagentes é igual à soma das massas dos produtos. Isso é o mais importante que a gente tem que gravar da aula de hoje, tá? Que a soma da massa dos reagentes é igual à soma da massa dos produtos. Isso é reação química, tá? Isso é a lei de Lavoisier. Na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. As massas não se perdem, nada se perde, tá? As massas, elas permanecem constantes, tá? Permanecem constantes. A gente vai falar mais sobre isso, tá? Mas espero que todos tenham entendido. Então, vamos lá, pessoas. Chamada aí, ó. Alden. Ana Clara. Presente. Ana Júlia. Presente. Ana Júlia Souza. Presente. Ana Beatriz. Presente. Arthur Amorim. Arthur Neves. Presente. Ailana. Presente. Caio Nunes. Presente. Caio Sattler. Presente. Carlos Eduardo. Presente. Daniel. Daniele. Professor, eu tô aqui, que bagulho bugou. Daniele. Davi. Presente. Débora. Presente. Emanuele. Presente. Emily. Gabriel. Heloísa. Isabela. Presente. Júlia. Presente. Lara Domingues. Presente. Lara Isabelle. Presente. Lohane. Presente. Luan. Carlos. Luan Estevão. Presente. A Dani levantou a mão agora, hein, Dani? Escreve no chat quando for assim, meu anjo. Ludmila. Luísa. Presente. Presente. Maria Eduarda. Presente. Marielle. Presente. Tranquilo, Dani. Matheus. Presente. Natan. Presente. Nicole. Presente. Pedro. Presente. Rafael. Rebeca. Presente. Samuel. Thaís. Presente. Theo Presente. e Vinícius. Presente. Beleza, pessoas. Aqui, ó. Beijo para vocês, tá?